Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor com 13 anos de idade, tocando no violão. Minha mãe era líder de louvor e meu pai também, na Igreja Batista. Então, recebi muitas palavras do Senhor sobre composição, sobre músicas, mas a principal palavra que eu recebi de Deus com 8 anos de idade, antes de ingressar no Ministério de Louvor, é que parte da minha vida seria para treinar músicos e cantores, líderes de louvor nas suas igrejas locais. E antes de eu tocar, minha mãe ficava botando isso na minha cabeça. Você tem uma palavra. É ser um líder de louvor e treinar músicos e cantores. Então eu cresci assim. Então desde os 13 anos eu faço parte da equipe de louvor. E quando a gente é muito novinho assim, a gente faz várias coisas erradas, né? E aí eu tomava bronca 2 vezes, porque a líder de louvor era minha mãe e a minha mãe era minha mãe. Então eu tomava bronca no domingo, quando... Sabe aquele negócio de adolescente? Falava assim, essa irmã é ruinzona, nem tinha que estar no Ministério de Louvor. E minha mãe me pegava. Ela é mesmo? Você é muito bom, né? Então, hoje você não ministra. Você não tem nada para entregar. Ficava brabo. Aí chegava em casa, ainda tomava chinela. Porque em casa a disciplina é outra, né? A disciplina da igreja ela fazia, mas tinha a disciplina da casa. Então eu fui crescendo e aprendendo sobre várias coisas assim, principalmente sobre o nosso coração como ministros de louvor. Que a gente precisa ter o nosso coração no lugar do porquê a gente faz parte de um time de louvor. Por que a gente faz parte? Por que a gente está tocando aqui todo domingo? Por que a gente gasta tempo com ensaio? Por que a gente gasta tempo aprendendo as músicas e a tocar as canções? Você já se fez essa pergunta? Por que você faz o que você faz? Isso engloba várias coisas da nossa vida, tá? Mas hoje falando para... Tá, vamos lá. Levanta a mão quem faz parte de um time de louvor. Tá. Quem é músico? Toca instrumento. Quem toca e canta? Quem só canta? Tá bom. Quem não faz nada dessas coisas que eu falei? Muito bom. Eu gosto muito dessas pessoas, que não faz nada dessas coisas, mas está aqui. Gosto demais. Eu gosto de vocês também, gente, que toca. Tá? Então, fechou. Então, você já se perguntou por que você... Cara, porque assim, tem um lance de tirar as músicas, de ouvir, de tirar os acordes, de aprender as letras, de cantar as canções. E aí vem no ensaio. Geralmente ensaio é estressante pra caramba, porque é para você chegar com as músicas tiradas. E aí tem aquele músico que não tira a música, quer tirar aqui. Já tô tirosorando já, hein? Sim ou não? E aí o ensaio que era de 1 hora, 1h30, vira 3 horas. E aí ninguém come. E aí tem o problema de se chegar atrasado no ensaio. E aí tem o problema de gastar muito tempo montando os equipamentos e não passar as músicas. Gente, já vivi todo esse rolê. Não só vivi como um ministro de louvor, como alguém que serviu a igreja local, mas hoje eu sou pastor de uma igreja que tem times de louvor. Então, todas as desculpas deles eu já dei. Eu já sei. Mas, gente, exige de nós, sim ou não? Por que você faz isso? Por que você está envolvido com a música na igreja? Algumas pessoas vão dizer assim, eu comecei muito cedo, porque existe uma demanda na nossa igreja.
não tinha tantos músicos ou líderes de louvor ou cantores ali. E aí, como eu tocava umas 3 notinhas, o meu pastor chegou e falou assim: por que você não toca no culto de domingo? Já aconteceu com alguém isso? Eu já. Não tinha, quando eu aprendi a tocar, eu não tocava tão bem lá nos meus 13 anos, eu só podia tocar no culto de quarta-feira, que era o culto que ninguém queria ir. Mas eu vou te falar quem era o meu... vocês são jovens demais. Quem conhece o Zé Ramalho? Nossa, com 15 anos? Pô, você é um bom pai. Caraca. Ninguém conhece Zé Ramalho? Caraca, da música brasileira, ele é um gênio, tá? Não vou nem cantar a música do gado aqui não, fica tranquilo. Quem já viu a novela Rei do Gado? Pô, vocês são jovens demais. Aquela música da abertura é incrível. O irmão está aí com maior vontade de cantar, mas vamos lá. Então, o meu pastor... Está aqui também, eu estou aqui. Aqui, a minha cabeça também está funcionando. O meu pastor era primo de sangue do Zé Ramalho, um guitarrista profissional. E que o Zé Ramalho era brabo com ele, porque ele não queria fazer parte da banda para ser um pastor local. Sim, meu pastor tinha tudo para ser um dos melhores guitarristas do Brasil. Assim. E ele escolheu ser um pastor local na Igreja Batista, e ele treinava os músicos lá. Então, quarta-feira era eu e o pastor. E aí ele falava: você faz as bases e eu fazia os solos. Tocava muito. Fui treinado por esse cara. E aí eu comecei as quartas-feiras lá. Aí ele falava: faz o si maior. Aí eu fazia aquele si maior assim, tá ligado? Você bota os 3 dedinhos aqui e a pestana. Aí ele batia a corda por corda. Ó, tá ruim, hein? Não tá apertando direito. Ele era bem exigente. Depois eu fui para o Ministério de Louvor de domingo, com os caras que tocavam mais. E aí todo mundo estava tocando e o meu volume era o menor de todos. Porque a gente precisa ajudar a igreja, né? E aí eu estava lá felizão, assim, porque o Ministério de Louvor ali estava me ajudando a crescer, né? Quando você toca com muitos músicos bons, automaticamente você vai crescendo junto. Mas talvez você entrou por causa de uma necessidade da igreja. Talvez você entrou para a equipe de música porque você gosta muito de música. E onde é o melhor lugar da vida para se tocar junto? Igreja. Talvez você entrou para o Ministério de Louvor da igreja, nem é porque você gosta muito do Ministério de Louvor, não. Mas é porque o seu sonho sempre foi ter uma banda. E aí a grande oportunidade de conhecer bons músicos e talvez você criar uma banda paralela é começando no Ministério de Louvor da igreja. Já fiz todos esses 3, tá? Eu estou te contando minha vida, na verdade, mas para você se identificar. Mas pela graça do Senhor e pela insistência da minha mãe, ela sempre me falou qual é o real motivo de nós estarmos envolvidos com a música na igreja local. Você pode gostar de música, tá? Pode existir uma necessidade. Se existe uma necessidade na sua igreja local e você está começando, e a igreja local precisa disso, é legal que você se envolva, que você sirva na sua igreja. Mas esse não é o ápice do porquê nós fazemos. O porquê nós fazemos é a glória de Deus. O motivo pelo qual nós nos esforçamos, nós ouvimos as músicas, nós procuramos ser bons músicos, nós procuramos ser bons cantores, é porque nós queremos ser facilitadores para a igreja. Nós queremos que a glória de Deus se manifeste nas nossas reuniões. Nós não queremos, por favor, gente, gravem isso. Nós não estamos atrás de música boa, perfeitinha, engomadinha.
Eu acho que a gente tem que ter música boa, mas não música boa simplesmente por ser boa. Toda a nossa excelência no nosso serviço na música se dá ao fato de Deus ser digno de receber o melhor. Nós estamos envolvidos com a adoração e com a música na igreja por causa da dignidade de Deus. Deus é digno de receber os louvores do seu povo. Ué, então por que existe o ministério de louvor? Já que é os louvores do povo. Porque precisa existir irmãos mais maduros e comprometidos que vão discipular e pastorear a igreja para esse lugar. Vocês estão comigo? Assim como todo cristão precisa ser um conhecedor da palavra, ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas a gente tem um pastor numa igreja local, sim ou não? Essa pessoa foi quem Deus chamou para ser um proclamador da palavra e ser um facilitador para a sua vida. O ministério de música da igreja, o ministério de louvor da igreja é a mesma coisa. Nós que estamos envolvidos com a música da igreja, nós não somos uma subcategoria. Sabe aquela parada de... Muito carioca, né? Aquela parada. Sabe aquela coisa de tipo... a música, o ministério de louvor é a preparação para a palavra. Sabe disso? Quem já ouviu esse negócio? Porque a palavra é a parte mais importante do culto. Isso aí está erradíssimo. Todo culto é importante. Todo culto é importante ao Senhor. E por quê? Se a gente tem esse pensamento, a gente canta qualquer tipo de música sem discipular a igreja. Então, o tipo de canção que nós cantamos precisam ser canções teológicas, cristocêntricas, para que a igreja receba da boa palavra do Senhor através do louvor. Então, nós não somos apenas músicos e cantores, nós somos proclamadores da palavra de Deus. E é por isso que o irmão... Qual é o nome do irmão mesmo? Qual é? Poxa, é muito difícil. Jarvis? Não, Jarvis é do Homem de Ferro, né? Então tá bom. Ele falou assim, nossa, você veio ontem de martelada, né? Então vou vir mais uma martelada para o Ministério de Música. Não existe ministro de louvor e músico que serve na igreja que não é um teólogo. Teologia não é só para pastor. Se você não lê a Bíblia, meu amigo, e toca, vou te dar um conselho: você não está cooperando com a igreja. Se você sabe mais de pedal de guitarra e nada de Bíblia, esquece. Você sabe todos os pedais do momento. Você sabe batera, os pratos. Você sabe os nomes dos equipamentos. Você não conhece as Escrituras. Se você não conhece o Deus das Escrituras, o Deus pela qual você canta, você está cantando sobre um Deus que você não conhece. Pior, você está falando para as pessoas de um Deus que é totalmente para se experimentar sem ter experimentado Ele. E para onde eu estou querendo chegar com isso? Porque o que a gente cantou aqui, de forma espontânea, a gente cantou a palavra. A gente cantou Ezequiel 47. A gente cantou sobre João 4 e a mulher do poço precisava beber de uma fonte de vida eterna. Quando o pastor iniciou a reunião, eu cheguei para o Rubem, eu falei, mano, eu tenho
uma canção na minha cabeça aqui, que é a canção do Alê, Pela Manhã. Eu falei, você sabe? Ele, só lembra uma parte. Ele, vamos fazer junto então. Eu falei, beleza. Só que o pastor, ele estava orando sobre encontrar o Senhor o dia inteiro. Eu lembrei do Salmo de Davi, em que ele fala, seja as minhas mãos a oração ao Senhor, levantada ao Senhor, como uma oferta que é dada pela manhã. Meu amigo, ele não leu esse texto. Eu falei assim, vamos cantar pela manhã por causa disso. E logo veio no nosso coração sobre o encontro de Deus com o homem no jardim. E aí nós começamos a cantar. Gente, a gente estava, nem sei quanto tempo de adoração a gente teve, mas a gente ficou cantando a Bíblia o dia inteiro aqui. Isso não é uma coisa que você vai, tipo, o Anderson e o Rubem tiveram muitas revelações do Senhor. Não, isso aqui está aqui dentro, ó. O tema da minha aula hoje é música profética, adoração profética. E por que eu quero falar sobre música profética? Porque não dá para a gente ser líderes e cantores na igreja em que não vão profetizar. Esquece, acabou o tempo de músico burrão de Bíblia. Acabou o tempo de músico que não conhece as Escrituras. Acabou o tempo de músicos que não têm uma vida de oração. Acabou o tempo de músicos que não vivem vida de igreja. Porque uma das coisas que um músico precisa ter é integridade. Sabe o que é integridade? Ser todo. O que eu quero dizer com integridade? Se você só é um espelho para as pessoas quando você ministra aqui, mas você não é uma referência quando você está aqui fora da sua escala, você não é íntegro, nem com a igreja, nem com Deus. Se algum outro irmão está ministrando adoração aqui, e você não ergue as suas mãos, se você não canta com o seu coração, e se você não entrega até mais do que quando você está ministrando aqui, você tem uma performance para a igreja e você não tem um coração para Deus. E isso precisa acabar. Se a igreja não vê mais unção em você quando você está fora do palco, a sua vida não é um testemunho da presença de Deus. E acabou, mano, não dá mais. Acabou. Meus amigos, é muito fácil ter um ministério de louvor bom. Muito, muito, muito fácil. Com músicos bons, cara. É muito, muito, muito fácil. A gente pode contratar o Jota Quest. Quem gosta de Jota Quest aí? Um bando de crente que ouve música do mundo e fala que não ouve. Quem ouve Jota Quest, gente? Não gosta? Você gosta de quê, irmã? Sandy? Tô brincando. A irmã gosta de Sandy. De forró. Muito lindo. Vamos lá. É fácil a gente pegar vários músicos profissionais. Já comecei a escandalizar um monte de gente, né? Mas esse é o meu papel como pastor. Escandalizar pessoas para a glória de Deus. Mas vamos lá. A gente pode colocar a banda mais braba de todas aqui para tocar, com a técnica impressionante, cantando as músicas de outros irmãos. Não, vou usar o exemplo do Jota Quest. Vamos botar o Jota Quest aqui para ministrar o louvor na próxima conferência, pastor. E aí a gente fala assim, vocês só podem cantar essas canções aqui. Só as canções evangélicas. A gente pode botar, vai ficar bem tocado, a execução vai ser linda, o vocal maravilhoso. Sabe o que não vai ter? Presença de Deus. Por quê? Porque os caras não têm uma vida dedicada ao Senhor. Então a expressão de graça e unção que sai para cá é de uma vida, não é de 30 minutos de música. Se você não é alguém que é um caçador da presença de Deus, não adianta cantar Vem Espírito Santo.
Ué, é óbvio que não é assim, mas é como se o Espírito Santo falasse assim, ué, quem é que está me chamando? Não conheço. Agora tem uma vida de busca. E outra coisa que é muito comumente falado assim, tipo, ministério de louvor. E aí eu sei que isso é um peso para ministros de louvor, tá? Ministério de louvor precisa atrair a presença de Deus. Quem já ouviu isso aí? Amigo, eu já teve uma igreja que eu fui, eu já fui em muitas igrejas no Brasil. E na hora que eu subi com a equipe, o pastor deu um tapa na minha cara, no meu ombro aqui. Ou se fosse na cara, ia ser lindo, né? Deu um tapa no meu ombro e falou assim, pastorzão, agora é a hora de você atrair a presença de Deus. Eu falei, pô, eu vou ficar te devendo. Eu não tenho essa responsabilidade. Você, líder de louvor, não tem essa responsabilidade de atrair a presença de Deus. Cristo já fez isso. Sabe que líderes de louvor e líderes de adoração são quem conduzem a igreja em adoração. Não, Cristo conduz a igreja em adoração. Hebreus 4 diz que por meio do sangue de Cristo foi feita uma estrada, um caminho até o trono da graça, onde nós vamos encontrar misericórdia. Meus amigos, obra de Cristo não é você. Quando a gente pensa que a gente atrai a presença de Deus, a gente fica fazendo força com o nosso braço. E se as coisas não estão acontecendo aqui, o que a gente faz? Qual é a próxima canção que a gente consegue emendar? Deixa eu analisar aqui o tom e a harmonia e ver para onde eu preciso ir para cantar uma canção que talvez a igreja conheça e ela possa cantar. Não! Essa é a maior tentação de um líder de louvor. Seguir a sua experiência e não a liderança do Espírito Santo. Meus amigos, e quando a gente faz esse tipo de força, nós nos tornamos carros de bois. Carregando a presença Deixa eu te falar, enquanto você fizer isso, pela força do seu braço, uma hora, em algum momento, a roda vai quebrar e a arca vai cair. Boi tem a ver com força. A ordem era que a presença estivesse nos sacerdotes, aqui, ó, nos ombros. E aí a gente precisa ser líderes e músicos que zelam pela presença de Deus, não nas nossas reuniões de adoração, mas na nossa vida. Como você conduz a sua vida? Vou fazer o exemplo do Bill Johnson. Já leu o livro A Presença? Um dos melhores livros que existem para mim, assim, caraca, gosto demais. Bill Johnson, pastor da Bethel, ele dá um exemplo. Se uma pomba pousasse no seu ombro hoje, a pomba pousou aqui. De que tipo de forma, qual era a forma que você andaria para não espantar a pomba e ela continuar andando no seu ombro? Você ia sair correndo? Você ia gritar? Pombas são muito sensíveis. Você que carrega o Espírito Santo, que tipo de passo na sua vida você dá para seguir o que as Escrituras dizem para nós? Não apaguem o Espírito. Você está vendo que não tem a ver com ministrar aqui? Mas tem a ver com a vida? Casado, como que você trata a sua esposa? E você trata a sua mulher? Esposa, como você trata o seu marido? Mano, a vida de adoração não é o tipo de música que a gente faz, mas é uma vida que se vive. A música
As canções são tudo uma resposta de uma vida de oração e de adoração ao Senhor. Aí escorre palavra, escorre amor, escorre devoção, escorre anseio. Não dá para cantar sobre anseio se você é uma pessoa que não tem uma vida de busca, uma vida de desejo. Soa incoerente. A gente canta aí as músicas do hype, vem fazer o que nenhum homem fez. Essa música já está até velha já. É de 2016. Eles foram meus professores na minha escola de adoração. Da nossa igreja, na época que o Mike liderava. Essa música foi escrita na sala do meu pastor. Todo mundo acha que é do Davi Fernandes, né? Não é do Davi Fernandes. É do Fábio e Dani. Fábio e Dani foram os primeiros líderes de louvor da igreja que o meu pastor plantou. Hoje eles estão no Disascope, tipo assim, todo mundo conhece, mas... Aí a gente canta, vem fazer o que nenhum homem fez. Aí canta, se fendesse os céus, se descesse aqui. Me fala quais são os versículos. Joel 2:28. (64) Maravilhoso. Se fendesse os céus. Isaías 64. A gente canta o que a gente não conhece. A gente está cantando. Sabe o que é isso aqui? A gente está cantando sobre profecias bíblicas. De um Deus que é imutável e vai fazer. A gente fala de avivamento sem ter lido nada de avivamento. A gente falou, vamos honrar os poços do passado. Aqueles poços que talvez hoje estavam entulhados, a gente tem que desentulhar e achar água. Os poços da adoração, os poços da presença de Deus, de avivamento. Você que é um líder de louvor, caraca, eu nem sei como é que eu vou começar isso. Caraca, mano. Meus amigos, eu vou esticar muito vocês, não tem jeito. Quantos livros sobre adoração vocês já leram? Sabe quantos livros eu tenho em casa? Só de adoração, só na minha biblioteca. 70 livros. 70. Eu leio de gente até que eu discordo. (70 livros de adoração. Vou indicar alguns para vocês. Vocês querem aprender sobre se mover profeticamente? Tem poucos livros sobre adoração profética. Os Segredos da Adoração, Bob Sorge. Um dos melhores livros sobre adoração profética. Isso precisa ser lido com a equipe de louvor uma vez ao ano. É um livro fininho. É um livro verdinho que tem uma garrafinha no meio ali. Ele fala exatamente sobre o rio de Deus. A pergunta é, quando o rio de Deus está se movendo no meio do louvor, o que a equipe de louvor faz? Nada contra a maré ou se deixa levar? Se deixar levar é perder o controle da situação. Sabe aquela sua playlist legal que você fez? Esquece. Sabe aquele arranjo legal que você fez no ensaio, que ia ter aquele espaço do solo de guitarra? Joga fora. Mas a maioria fica muito chateado, porque você gastou 3 horas ensaiando e você não fez o solo que você ensaiou. Meu amigo, não é sobre você. Não é sobre as músicas que a gente escolheu. Não é sobre ser fácil para nós. É sobre seguir a liderança do Espírito Santo. Sabe quem é o líder de adoração? Não é você. Líderes de louvor, vocês não são líderes da reunião. O Espírito é.
pode ficar ofendido comigo. Não é você que manda. Sabe quando o pastor chega e fala assim, pô, canta aquela canção, e você fica, pô, essa não. Então, obedece. Não é tirania, não. Sabe o que eu aprendi nos últimos anos? Que existem... Vamos lá, vou dar uma parada que eu não ensino para os outros. Falo só na minha igreja local. Vou dar essa pepita de ouro para vocês. Vocês querem ser, entenda bem a palavra, bem-sucedidos ministrando louvor? Então, existem 3 níveis de submissão que todo músico e líder de louvor precisa aprender para ser bem-sucedido, se a gente pode dizer assim, no que diz respeito a liderar a igreja em adoração. Primeiro, você precisa saber que você não é o líder da reunião, o líder de louvor e quem comanda. O primeiro é o líder de adoração da reunião, do louvor, é o Espírito Santo. É Ele quem conduz as canções, é Ele quem conduz as músicas, é Ele quem conduz para onde se deve ir. Amém? Então, todo líder de louvor precisa estar submisso à voz do Espírito Santo. Amém? Segundo nível de submissão para líderes de louvor e músicos. Submissão à voz do Espírito por meio do pastor. Seu pastor pode não ser um líder de louvor, mas ele é a autoridade local ao qual o Senhor colocou. Então vai ter vezes que você está certinho aqui, ó, com a sua lista de músicas para acontecer, e você tem certeza que vai dar bom. Aí o seu pastor fala assim, cara, sabe aquela canção? Estou sentindo de cantar ela. E aí tu fala assim, pô, nada a ver, mano. Nada do que a gente preparou. Deixa eu dar uma dica. Segue. Porque toda vez que você honra uma autoridade de Deus, o Senhor libera graça sobre você. Eu experimentei isso, não foi uma vez não, foram várias vezes. Por várias vezes eu estava atento, eu estou ministrando louvor e estou atento ao meu pastor, o pastor fica na lateral aqui assim. Ele não é um líder de louvor, o Mike Duke, mas vira e mexe ele pegava o microfone e fazia assim, eu tenho um cântico espontâneo. Vai lá, pô. Aí ele começava a cantar o cântico espontâneo, meio afinado, meio desafinado. Você já viu, né, Rubem, acontecer, né? Ele começava, de repente, a presença de Deus pegava. Eu não era bobo nem nada, o que eu fazia? E cantava melhorzinho que ele. Ele parava de cantar e eu cantava o refrão profético de que ele ouviu. Cara, teve várias vezes que ele me mandava mensagem. Meu pastor é muito difícil. Ele me mandava mensagem 11h30 da noite, chorando, Anderson, estou sendo tocado por Deus aqui, amanhã eu vou pregar sobre isso, separa essa música aqui para mim. Eu falei, ó, as letras que eu cantei são essas aqui, que eu separei são essas aqui. Ele, faz o que você sentir, mas essa aqui tem que acontecer. Quando eu ia liderar a canção, ia começar o culto, eu não conseguia cantar as canções que eu separei. E aí o Senhor me lembrava de outras canções dentro do tema que ele estava falando, sentindo no Espírito, e aí eu liderava a igreja nesse lugar. E sabe o que acontecia? Uma convergência entre palavra e louvor para servir a igreja local. Não era o que eu escolhi. Às vezes eu nem sabia a música. Quando eu não sabia, ele falava assim, canta só o refrão. Deus vai fazer alguma coisa. Sabe quem ficava brabo? A equipe de músicos, que tinha que tirar a música na madrugada para tocar 9 horas da manhã no culto. E eu falava assim, meus amigos, aprende o básico, não precisa tirar o arranjo, tira a harmonia. Se a gente obedecer, o Senhor vai liderar a gente. Foram inúmeras vezes, não foram poucas.
Até hoje, ele está morando em São Paulo e eu estou no Rio de Janeiro. A gente viajou, eu recebi um convite para pregar e ministrar louvor em Belém. Aí, de repente, quem aparece no banner? Meu pastor, nem sabia. Eu falei, vamos bagunçar. Quando ele começou a pregar, ele falou assim, Anderson, tem uma canção, vem, já sabia. Deus movendo, assim. Não foi eu que senti a canção. Então, primeiro, qual é? Submissão a qual? A quem? Espírito Santo. Depois, submissão à liderança local, ao pastor local. E aí tem uma coisa que líderes e cantores não se percebem, que é a submissão à igreja local. Vai ter momentos em que você não vai saber para onde ir. E está tudo bem. A gente fica na arrogância de que a gente é o músico, é o cantor, a gente tem que saber tudo. Não. Na música profética, a gente precisa se atentar a todos esses. E se submeter a todos esses. Teve momentos em que eu estava liderando louvor na minha igreja. E lá, tipo, o palco da nossa igreja é tipo pertinho das pessoas. Então eu fico aqui assim, ó. A gente está cantando, eu estou cantando muito perto, as pessoas muito perto da gente. De repente a igreja está engajando em adoração, estou conseguindo liderar a igreja, ser um facilitador para a igreja cantar para Deus. De repente eu não sei mais para onde ir. O que você faz? Aguarda. Espera. Vocês lembram o primeiro dia aqui que eu ministrei? Lembra que teve um momento de silêncio? Que eu parei, nenhum músico tocou e a igreja ficou cantando? O que eu estava fazendo era ser intencional em fazer perguntas a Deus. Qual lugar que é para ir agora? E aí a gente começou a cantar. Os meus olhos viram o Rei, eu nunca mais serei o mesmo. Incomparável, Filho do homem é Deus. Começamos a exaltar o nome de Jesus ali. E a gente já estava fazendo isso antes, mas eu precisava saber qual era o próximo passo para dar. Eu geralmente fico em silêncio. E aí, geralmente, nesses momentos, você vai ouvir uma oração de um irmão, ou uma exaltação, Deus liderando a igreja e você se submetendo à voz de Deus pela igreja. Já teve momentos que eu estava ministrando adoração e um irmão da nossa igreja falou assim, eu sinto que a gente tem que cantar outra coisa. Vamos cantar sobre a volta de Jesus. Sabe o que eu fiz? Obedeci. Porque não é sobre mim. Então, tudo que diz respeito sobre música profética ou liderar música na igreja tem a ver a não sermos apenas músicos. Não sermos apenas pessoas que vão reproduzir canções, mas pessoas que vão se tornar essas canções. E a sua vida são as expressões reais daquilo que está sendo cantado. O desafio que a gente tem hoje não é simplesmente cantar as canções que estão cantando. Pô, tem muita música ungida aí, gente. Tem música ruim também, tá? Mas tem muita gente ungida servindo a igreja com boas canções teológicas. Tem muito. Mas como eu falei antes, não adianta a gente cantar as canções desses homens de Deus, esperando que caia pó de ouro do céu, se a gente não tem a devoção desses homens, se a gente não tem o senso de busca e a gente não viu o que eles viram. Meu pastor sempre fala para mim, Mike, pegue as canções e transforme essas canções como se fossem suas. Essa música, os meus olhos viram o Rei, todo mundo pensa que é minha. Eu acho que eu sou a pessoa no Brasil que mais canta essa canção, mas essa canção é do Alessandro Vilas Boas e do Tom Molinari. Sabe quantas vezes eles ministraram elas?
Pouquíssimas vezes. Eu acho que o Alê nunca ministrou ela ao vivo. Tem um vídeo antigo dele fazendo um devocional no YouTube, assim, que foi quando ele escreveu. Mas assim, num culto ele nunca ministrou. O Tom Molinari gravou um CD com essa canção. Mas depois que ele gravou, ele nunca mais ministrou. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu estava num tempo de estudo sobre a contemplação. Isso me arrebentou. Falei, cara, essa música é minha. Cantei milhões de vezes na minha igreja, cantei milhões de vezes nas igrejas que eu viajei. Aí no YouTube eu ministrei na F-Hop, me chamaram de sopetão, sobe aí para ministrar. Ministrei essa canção, aí gravaram, tá no YouTube lá. Aí todo mundo, pô, a sua música é incomparável. Eu falei, cara, não é minha. É minha, mas não é minha. A mensagem é minha. A gente precisa de músicos. A gente precisa de músicos e cantores igual o João Batista, que pega a profecia de Isaías e encarna ela. João Batista, quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Mas essa era a profecia de Isaías. Sabe o que significa? Que ele pegou a profecia de Isaías e leu no deserto dos 13 anos aos 30. Isso aqui sou eu. Essa mensagem é minha. Isso é ser profético. Encarnar a mensagem. Amém? O que mais que eu faço? Continuo? Pô, se deixar eu fico 5 horas. O que vocês querem fazer, gente? Eu posso encerrar aqui ou a gente pode continuar com princípios bíblicos de adoração profética. De verdade, se vocês quiserem ir embora, pode ir que eu vou embora também. Mas... só. Aí é muito forte. São 12:00 agora. Mais meia hora? Vocês têm fé? Então vamos, até 12:30. Então a gente falou de música profética, amém? Eu estou falando sobre os fundamentos da música profética. Eu falei agora praticamente só sobre o nosso coração. Mas vamos sobre os princípios bíblicos? A gente vai falar então de música profética, tá bom? Primeiro eu quero falar sobre o desejo de Deus. A gente abre comigo aí, eu preciso que vocês abram a Bíblia rápido e leiam comigo, tá bom? Eu não quero só simplesmente jogar os versículos para vocês. Abre comigo, Mateus 6,10. A gente vai falar sobre a vontade de Deus. O que está escrito em Mateus 6,10. Está aqui escrito aqui na frente. Vamos lá. O que está escrito? Muito conhecido é a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso tem vários princípios para o nosso coração. E aqui expressa o desejo de Deus, sendo expresso através da nossa oração. Ou seja, Deus expressa a sua vontade para nós e por meio da oração nós oramos a vontade de Deus. Uau! Tá? Então, o que é oração? Oração não é nada mais do que ouvir Deus e orar de volta para Deus aquilo que Ele quer. Isso é oração. E olha qual é o desejo de Deus. Vai lá, lê aí, em voz alta. Venha o seu, seja feita a sua vontade. Como? Beleza. A gente está falando, isso aqui engloba muitas coisas, mas a gente está falando sobre adoração, sobre música na igreja. Qual é o desejo de Deus sobre a adoração e as nossas reuniões nos cultos? Que seja feito como? Na terra, como é o quê? É no céu, sim ou não? Então a nossa adoração, a nossa expressão de adoração precisa ser uma convergência de céu e terra. A nossa música, aquilo que a gente faz aqui,
tem a ver com conectar realidades espirituais. Nós conectamos a realidade da terra e a realidade do céu em uma coisa só: adoração. Amém? A pergunta é: como é a adoração no céu? Você sabe como é que é a adoração no céu? Você sabe como é que é a adoração no céu? Você sabe como é que é a adoração? Então vamos... Existe um texto que vai mostrar para a gente como é a adoração no céu. Apocalipse 4. Abre comigo, rápido. Gente, vocês querem sair meio de meia, vocês precisam ser ligeiros. Apocalipse 4, telão. Cara, olha, primeiro é o chamado para os músicos, líderes de louvor, é o chamado para todo cristão. Nós vamos focar em músicos e líderes de louvor. Isso aqui é a visão de João dentro de uma cadeia. Olha o que ele diz: depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. Aqui, ó, tatuagem aqui, irmão. Vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira era a voz como de trombeta falando comigo e disse, próximo versículo: sobe aqui. Então, esse é o chamado de Deus para você como um músico e cantor. A porta aqui não está fechada. Existe uma acessibilidade hoje, agora, nesse exato momento, em você contemplar aquilo que está acontecendo no céu, a realidade do céu. Amém? Era para você estar muito empolgado com isso. Próximo versículo. Olha isso. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um espírito aí? Sim? Então isso aqui você consegue. Se você tem um espírito e a porta já está aberta, você só precisa responder o chamado: sobe aqui. Amém? Vamos lá. Vamos olhar como é que é a adoração no céu. Olha, versículo 3, vamos lá, vamos seguindo. E aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos. Via sentado sobre ele 24 anciões, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Do trono saiu... Gente, vocês precisam contemplar isso aqui. Do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Próximo. Diante do trono havia também algo parecido como um mar de vidro, como um cristal. Deixa eu te falar, se você ler Ezequiel 1, esse mar de vidro, ele tem a mesma visão de João. Esse mar de vidro tem fogo. Próximo. No meio e ao redor do trono haviam, preste atenção nisso aqui, 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, um segundo ser semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de um homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um desses seres viventes tinham 6 asas que também estavam cheias de óleo, por volta e por baixo. E de dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pausa. A gente está vendo aqui a realidade de adoração no céu. Vou traduzir para vocês como é a adoração no céu. No céu tem um trono, Deus está sentado nesse trono. Tem mais 24 tronos,
com anciões sentados ali. Tem miríades e miríades de anjos ao redor do trono. Tem as 7 lâmpadas, que é o Espírito de Cristo, se movendo ali. Tem um mar de vidro como um cristal. Tem um arco-íris ao redor. Imagina ver isso tudo. Tem 4 seres viventes, cheios de quê? Olhos por onde? No seu corpo. O que significa olhos? Conhecimento. A faculdade de conhecer. Para onde esses seres estavam olhando? Era para o arco-íris? Era para o mar de vidro? Todos os olhos no céu estavam voltados ao centro da sala do trono, Deus. Sabe o que isso ensina para nós? De que toda a atenção na adoração é apenas para um único digno. Gente, a realidade do céu é incrível. É melhor que o show do Coldplay, todo colorido, pulseirinha. É muito mais legal. Você pode entrar e ficar fascinado, olhando tudo, olhando e ouvindo os sons que estão ecoando. Mas toda a atenção é devida a um único Deus. Todos os olhos dos seres viventes e dos seres angelicais estavam voltados para Deus. Sabe o que mais me chama a atenção? De que, de repente, enquanto os seres viventes estão com todos os seus olhos em suas asas, no seu corpo, estão olhando para o trono de Deus, de repente nasce uma canção. Qual é a canção que nasce? Santo, Santo, Santo. Pausa. O que significa santo? Separado. Separado do quê? A gente chama a santidade, aquele irmão ali é santo, então ele é separado ou diferente de outros, sim ou não? Ou separado para Deus, ou separado do pecado. Sabe qual é a melhor tradução para Deus sobre santo? Você parou para pensar que Deus, os anjos cantam santo sobre Deus antes de existir pecado? Eles não estão cantando, nosso Deus é um Deus sem pecado. É óbvio que nosso Deus não tem pecado. Mas eles cantam sobre isso antes de haver pecado. Cantar sobre a santidade de Deus significa cantar sobre beleza inigualável. Deus é belo mais do que a todos os outros falsos deuses. Deus é separado, Ele está num patamar acima. Ninguém é igual ao nosso Deus. Isso é cantar santo. Mas eles param nessa canção? O que mais eles cantam depois? É o Senhor Deus o quê? Pausa. O que significa Todo-Poderoso? Onipotência. Onipotência é um caráter de Deus, é um atributo de Deus, é um atributo incomunicável. Só Deus é onipotente. Existem atributos comunicáveis como amor, graça, bondade, caráter dos atributos de Deus que Ele compartilha conosco, mas tem atributos que é só dele. Então, Todo-Poderoso é um atributo incomunicável de Deus. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles começaram a olhar para Deus e ver o caráter santo de Deus, inigualável de Deus. E aí eles começam a cantar santo. Só que de repente, os seus olhos recebem uma nova revelação sobre o caráter de Deus. E aí eles cantam, onipotente, todo-poderoso. De repente, vem mais uma onda de revelação sobre os seres do céu. E aí eles cantam, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe o que significa? Mais um atributo de Deus, eternidade. O nosso Deus é o Deus que vive e sempre existiu antes de Gênesis 1.
Nosso Deus é o Deus que não foi criado pelos homens. Gente, se deixar, eu vou até 2 horas fácil. Qual é o conteúdo da canção? O conteúdo da canção é quem Deus é. Como se obtém esse conteúdo? Olhando para Deus. Sabe o que é isso? Espírito de profecia e revelação. Não dá para a gente cantar sobre um atributo de Deus se você não viu. Você precisa ver no Espírito. Você precisa estudar. Sabe o que está acontecendo no céu? É uma faculdade de teologia com os anjos. Eles estão ali estudando Deus, olhando para Deus e olhando o seu caráter e sendo fascinado pelo caráter de Deus. E quando entra fascínio, nasce canção. Nós comumente somos chamados de quê? Ministério de louvor. Sim ou não? Sabe o que é louvor? Elogio. Engrandecer. Não dá para você elogiar aquilo que você não viu. Não dá para falar de alguém que você não conhece. E vamos lá, a galera que gosta de futebol. Eu não sei quais são os times daqui. Mas lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco é coisa seríssima. Meu irmão, quando o Arrascaeta faz um gol, dá um drible, o que mais tem no estádio do Maracanã, e eu moro do lado do estádio do Maracanã, o que mais tem é louvor. E por que os torcedores louvam a habilidade do jogador? Porque eles estão, vamos lá. Às vezes o Maracanã tem mais louvor do que os nossos cultos de domingo. Meus amigos, me chamaram para um Flamengo e Vasco, os membros da minha igreja. Eu sou flamenguista, mas eu não sou fanático. Então, tipo assim, eu não ligo muito de ir para estádio, assisto o jogo, zoo quem é vascaíno, zoo tudo. Mas eu não sou tanto assim. A minha filha, Maria, se tu mexer com o Flamengo dela, vai ficar ruim. Ela zoa de verdade. Ela manda áudio no grupo da igreja. Tia Carlinha, é a tia dela lá, uma da tia da igreja, Fluminense. Tia Carlinha, não deu para você, perdeu. Ela manda no grupo da igreja. Eu falei, essa aqui, mano, tem que botar a mão na cabeça para sair. Ela é terrível. E aí eles, vamos no jogo Flamengo e Vasco, vamos. Eu falei, vamos embora, pô. E aí foi parte dos vascaínos da igreja com o Mike, meu pastor, e parte dos outros flamenguistas comigo, o pastor Anderson. A brincadeira era, o Mike Duque falou assim, a gente é amigo, te consagrei a pastor, mas se a gente se encontrar no estádio, o couro come. No domingo a gente toma ceia, pede perdão e fica no esquema, mas hoje, melhor a gente não se encontrar. Quem ganhou o jogo? Não tem jeito. O Flamengo ganhou o jogo, a gente mandando mensagem, zoando um ao outro. Ele estava de uma ponta do estádio e eu na outra, para a glória de Deus. E os irmãos flamenguistas que estavam comigo, mano, cada gol, jogada, era grito. Ia rasgar a camisa, mano. Abraçava todo mundo. Eu lembro, eu faço essa brincadeira, tinha um maconheiro na minha frente, mano. Vamos lá, não se escandaliza não. Eu tô aqui, o cara embaixo fumando maconha e jogava pra cima. Eu falei, Jesus, me tira daqui, mano. Eu vendo o jogo, o cara jogando fumaça na minha cara. Mano, como no Flamengo fez o gol, ele puxou minha camisa e falou, me abraça, pô, me abraça. Mano, rola comunhão, rola, tipo assim...
Eu falei, mano, cheguei em casa, eu falei, não fumei nada, amor. Isso aqui foi o irmão lá que não estava vigiando. Me abraçou. Mano, no meio do Maracanã tem louvor, tem abraço, tem comunhão. Assim, não é a comunhão, né, gente? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E domingo, eu cheguei para os caras, mano, que estavam comigo, tinha uns 20 caras da igreja. Eu falei assim, vocês estão muito ferrados comigo, mano. Vocês trouxeram o seu pastor, líder de louvor, para um jogo no Maracanã com vocês. Mano, se amanhã no culto não for maior do que isso, vocês estão ferrados. Nunca mais me chamar para ir no Maracanã. O culto foi quente, o nosso culto. Só vi os caras assim. Meus amigos, não dá para você louvar quem você não viu. Os seres viventes estão louvando ao Senhor, dando glória ao Senhor, porque todos os olhos dele ali, dos seres, estão voltados para ele, estudando Deus e contemplando a beleza de Deus, contemplando os seus atributos, o seu caráter. E porque eles olham, eles cantam. Quem já foi para Cancún aqui alguma vez? Ninguém? Estou com a mão em pé, mas eu também não fui, não. Teve um... Mano, teve um irmão que ganhou de casamento, mano, uma viagem para lá. Nossa, mano. As fotos eram lindas, assim. A gente via, né, nos stories e tal. Mano, quando ele voltou, que maluco chato, mano. Qual era o teor das conversas? Cancún. Cara, ele falou, mano, a areia, brutal. A água, mano, diferente, era límpida. Pô, a água aqui no meu pescoço, eu olhava, via meu pé. Mano, a natureza. Ele chegava e só falava disso. Por quê? Porque os olhos deles foram fascinados pela realidade da criação de Deus ali. E ele não só viu, mas ele teve uma experiência. É isso que está faltando com os músicos de louvor. A gente não está nem vendo, a gente está ouvindo de outros. A gente ouve pregadores falando sobre a grandeza de Deus e a gente fala, uau! Pô, mas não é só para você saber que Deus é grande, você precisa ver e experimentar. E essa é a realidade da adoração profética. E deixa eu falar uma coisa para você, você sabe o que está escrito em a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios? Efésios 1, versículo 16 e 17. Sabe o que está escrito? A oração é, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados para ver a grandeza de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como os seres viventes são cobertos de olhos, o seu espírito é coberto de olhos. É por isso que a chamada de Deus é, sobe aqui em espírito. Músicos proféticos são músicos que contemplam a beleza de Deus e respondem a essa beleza. Se a gente puder definir o que é adoração profética, eu falo adoração profética, mas toda adoração precisa ser profética. Se ela não é profética, não é adoração. Porque toda adoração flui do conhecimento de Deus. Se a gente pudesse definir adoração profética, a adoração é a resposta relacional que nós damos ao conhecimento de Deus. Vou repetir se você quiser escrever. A adoração é a resposta relacional que nós damos sobre o conhecimento de Deus ou sobre quem Deus é. Você viu que se você dá uma resposta, significa que começa com quem? Com você? Não.
Começa com quem? Deus. Então a coisa mais incrível que músicos, ministros de louvor precisam saber: Deus quer se revelar. E Ele te deu olhos no Espírito para contemplar quem Ele é e responder à sua beleza. Adoração profética é você discernir no Espírito o que o Senhor está comunicando, o que o Senhor tem para a comunidade de fé, e sempre vai apontar para um lugar. Qual é o cerne da profecia? Apocalipse 19, versículo 10. Porque o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o cerne do profético não é adivinhar CPF, como eu já falei aqui. Não é você simplesmente falar sobre o futuro. O cerne da profecia é testemunhar sobre quem Deus é. Então, o cerne da profecia é testemunhar Cristo. Então, como você vai saber se a adoração que está acontecendo é profética ou não? Cristo está sendo anunciado, testemunhado. A adoração, o conteúdo das letras revelam Deus, revelam Cristo. Isso daqui, se você tiver esse entendimento, você já joga fora 60% das músicas que tem aí para cantar na igreja. Tem um monte de música que fala que é evangélica, mas não é cristã, porque não testemunha Cristo, e o seu problema é a música do mundo. Tem um monte de música do mundo que testemunha Cristo. É só você olhar com olhos espirituais, mas você é evangélico demais para isso. Deus me deu uma direção ouvindo 2 líderes de louvor, Tiago York e Sandy. Isso? Testemunho pessoal. Eu estava ouvindo músicas evangélicas, precisava de uma direção de Deus, estava sem dinheiro, missionário, todo ferrado, tinha largado meu emprego, estava trabalhando longe da base, estava morando longe da base missionária, eu pegava ônibus para ir, eu falei, caramba, mano, eu acho que eu fiz besteira. Saí do meu trabalho. Caraca, estou sem dinheiro para aluguel, tipo assim, ninguém está ofertando na minha vida, tipo. E aí quando você está mal, o que você faz? Você busca Deus, né? Não é isso que você faz quando você está confuso? E aí eu botei aqui no Spotify, meu Spotify não era premium, era aquele que era só graça, vai pulando as músicas que você quer ouvir. Botei a cabeça triste na janela do ônibus, meu fone, botei numa playlist de música evangélica. E aí está tocando lá, e eu estou ouvindo. Daqui a pouco, como eu não era premium, ele escolheu uma música. O Espírito Santo escolheu uma música para mim. E aí começa a ministrar no meu coração, no meio do caos que eu estava vivendo, no meio da bagunça que eu parecia que eu não estava conseguindo ouvir Deus, eu estava duvidando do meu passo missionário. E aí vem Deus falando, tenta me reconhecer no temporal, me espera, tenta não se acostumar, eu volto já. Meu amigo, o melado desceu aqui, ó. Falei, entendi, Senhor. Vou esperar em você. Não toca não, amigo, senão vai dar mais problema. Eu já cantei. Isso aqui já é, pô, se vai para o YouTube, eu já fui no meu limite. Deus não fica preso nas suas caixinhas evangélicas para falar. Não fica. E se você ficar preso na caixinha evangélica, vai ter coisas que Deus vai falar e você não vai ouvir e perceber. Sabe quem perde? Não é Deus não, quem perde é você. Mas o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E nós precisamos olhar como nós estamos liderando a igreja nisso, porque o profético não tem a ver com desejar boas coisas do nosso coração, nada disso.
Não tem a ver com você achar assim, nossa, fui muito certeiro nessa. Sabe, quando você canta aquela música que a igreja engaja e fala assim, caraca, mano, agora a gente foi brabo. Entendeu? Não tem a ver com você não fez nada. Você só ouviu e obedeceu. Sabe como o Senhor chama aqueles que ouvem e obedecem? O básico, servo inútil. Você foi inútil diante de Deus, para que Ele, somente Ele, fosse glorificado. Amém? Terminei, eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho os textos bíblicos da profecia sobre profetizar com música para a guerra, profetizar com música para a cura, mas aí eu volto outro dia. Amém? Olha só, gente, até que falei com a Yasmin agora, o Lucas não está aqui, mas tenho certeza que se eu falar isso com ele também, ele vai aceitar. Não é um convite oficial agora para eles, mas já falando contigo, Anderson, a gente tentar fechar uma data para ter um intensivo aqui. Aí você vem, não sei se você vem sozinho, como você vem, mas a gente faria um intensivo aqui. Eu penso assim, a gente tem que dar passos, né? Então estou falando na frente de vocês, para vocês entenderem, até para a gente não ficar angustiado e a gente poder se programar, não só de tempo, mas financeiramente, porque aí esse intensivo nós vamos ter que ter um valor para cobrar, porque nós vamos trazer eles e vamos trazer quem eles acharem que deve estar aqui, e a gente vai ter um custo para isso. Mas a ideia é eu não tinha pensado nisso ainda, mas quando você começou aqui, veio o meu coração, e aí o tempo fez assim, e eu falei, cara, eu acredito que é uma janela que Deus está abrindo para a gente, muito importante para a gente poder ter esse conhecimento nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Então, vamos pensar junto? Beleza? Numa escola que seja, a gente vai pensar, como eu falei, em primeiro, vamos dar passos, então em primeiro, para você formular o menor tempo possível de uma escola, o intensivo de uma escola, para depois a gente deixar isso mais robusto e quem sabe isso aqui esse lugar aqui vira uma base para vocês terem uma ponte aérea para Brasília, para a capital do Brasil, para ensinar adoração. Eu digo isso por quê? Porque nós tivemos um treinamento de 4 meses de intercessão profética sobre a cidade com Marcelo Barba, profeta, e Marcelo Carvalho, e teve um momento aqui, quem estava aqui lembra, o Levi estava ministrando, e o Levi, para onde nós vamos, Marcelo? Ele falou assim, vamos escutar o céu primeiro, saber qual que é a harmonia, qual que é o campo harmônico que os anjos estão cantando agora. E começamos a orar e adorar ao mesmo tempo, e começaram as canções, e cada um foi pegando alguma coisa, e quando chegou num refrão, que era uma música bem comum, que era vem com a tua luz na minha escuridão, acende a tua luz na minha escuridão. E estava uma batidinha, o Levi estava tocando com a batida no violão. Acende a tua luz na minha escuridão, acende a tua luz na minha escuridão. E nós ficamos nisso, sei lá quanto tempo. Depois silenciou um pouco, nós começamos a orar. Quando acalmou, que a gente voltou, estava, né? Estava? Não, é só os evangélicos que estavam. Quando nós voltamos, Marcelo perguntou assim, vamos começar agora a avaliar as impressões no espírito que cada um teve. E todos nós tínhamos subido para um lugar que era um parquinho de diversões. E cada um teve uma visão, uma perspectiva de um parquinho de diversões, crianças brincando, escorregador e tal. Nós estávamos adorando a Deus num parquinho de diversões nos céus. Juntos, todos nós subimos um andar e estávamos nesse mesmo lugar espiritual adorando. E ele falou, olha, é só isso que eu queria que vocês aprendessem hoje. Quando nós estamos em unidade, em adoração e buscamos ouvir o céu, não adianta você querer profetizar sobre uma cidade sem estar no lugar correto. Profetas precisam estar num lugar um pouquinho mais alto para poder ter uma visão distanciada, poder entender uma cidade. Então, a gente já foram 4 meses de treinamento aqui que foram muito importantes para nós,
mas eu estou entendendo uma outra coisa agora. Então nós vamos combinar. Amigos, cara, eu fiz o resumo do resumo aqui. Eu não falei sobre a profecia entre discernimento, conhecimento e aplicação. Como a gente fazer isso de forma prática? Tipo assim, tá, eu tive um entendimento no Espírito do Senhor. Tá, como eu aplico ela e como eu comunico ela? Isso cantando e tocando. Existem momentos em que, caraca, vai outra aula. Não vai, se demora. Mas assim, é porque mas tipo, vai ter momentos em que o Senhor vai comunicar, não vai ser palavras, mas vai ser sentimentos, em que os músicos precisam corresponder com melodias para que pessoas sem cantar, só em ouvir, receberem a profecia no seu espírito. Já aconteceu várias vezes. Assim, eu tenho uma penca de testemunho para contar, de tipo, a gente já ministrou e orando por chuva, aí em cima da praça onde a gente estava, fechou uma nuvem. E, tipo assim, eu fiquei até com medo. Caraca, não estou acreditando, mas vai chover, a gente está cantando e vai chover aqui. Cara, visões angelicais com a igreja. Cara, muita coisa. Esse assunto aqui é um assunto denso, mas que a gente precisa se debruçar, tá? A gente precisa ver, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que a nossa responsabilidade como ministros de louvor é uma responsabilidade muito séria. A gente não está aqui fazendo música, sabe? É tipo assim, cara, ninguém quer ouvir música. Quem quer ouvir música, paga o Spotify e bota para ouvir. Aqui a gente tem a responsabilidade de conectar por meio do Espírito Santo, que já quer fazer, conectar realidades espirituais e profetizar, e no meio da profecia ter cura nas emoções, cura física, a gente discernir batalhas espirituais e a gente profetizar contra isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês precisam ser pessoas que, se vocês escolheram estar aqui, vocês escolheram ser pessoas responsáveis. Existe uma responsabilidade. Eu tenho um ministério de louvor praticamente como um ministério pastoral, tá? Eu vejo o ministério de louvor como um ministério pastoral. O pastor Flávio, ele não trabalha sozinho com a igreja. Ele tem uma equipe pastoral, que é a equipe de música, que pastoreia a igreja através de adoração e louvor. Entendeu? Então, tipo, existem os requisitos para ser um presbítero. Marido de uma só mulher, sabe governar bem a casa. Então, pega isso para você. São os requisitos para você estar. Eu não sou a pessoa que impede irmãos de fazer parte do ministério de louvor, mas eu falo claramente em que lugar ele está entrando. Para ele falar assim, eu só queria tocar, então eu não vou entrar. Amém? Vamos organizar essa escola. Eu tenho uma escola no Rio de adoração, faço de 2 em 2 meses. Meus amigos, e agora você falou, mas eu estou viajando, levando a escola. A minha primeira escola agora fora do Rio de Janeiro, vai acontecer em Belém, em que vai estar o Gui Tavares. Vai ser 24 e 25 de abril, minha primeira escola fora do Rio de Janeiro. Vai ser eu, o Gui Tavares e o Eric Matias. E a minha ideia é sempre chamar os meus amigos. Eu não estou querendo chamar gente do hype, não. Assim. Os meus amigos, eu tenho um amigo que está no hype. Mas não é só isso. Eu quero chamar gente que tem o que para dar. E vocês possam receber. E o Gui, se vier eu, o Gui, e sei lá, mais alguém, já... E eu faço isso com 2 dias de ensino intensivo, uma sexta-noite e um sábado o dia inteiro. E aí no sábado, meu amigo, você chega às 10 da manhã, só sai quando Deus quiser. São mais ou menos 6 sessões de pregação só no sábado, só de ensino só no sábado, para líder de louvor. E aí a última sessão a gente ensina, a gente convida a igreja, porque é um ensino sobre adoração para a igreja. Como a igreja precisa corresponder, não ao ministério de louvor, mas à revelação que está sendo liberada pela equipe de louvor. Então,
O ensino não é para... Assim, o Senhor não está atrás da música do ministério de louvor, Ele está atrás do cântico do seu povo, do cântico da igreja. E aí a gente precisa treinar os líderes de louvor para entender, mas também treinar a igreja para eles aprenderem a entrar nesse lugar. Amém?